compartilhar com vocês. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Manuela. Boa noite, Manu, tudo bem? Palminha, deixei aqui nos comentários. Tudo ótimo. Estou muito feliz, né, de estar aqui justamente com essa pauta, né, com essa conquista dessa nossa viagem, que foi com muito esforço e dedicação, mas que a gente está aí já querendo arrumar as malas para poder aproveitar aí em agosto essa viagem. Sim, não, parabéns, viu? Vocês estão de parabéns. Parabéns aí pro diretor pela viagem. Realmente, quem acompanha vocês na redes vê o quanto vocês estão trabalhando e batalhando para isso, né? Então, conquistaram isso muito bem. Então, parabéns mesmo. Estou muito feliz que vocês vão nessa viagem incrível. Mas antes, né, de contar dicas, como que chegaram, conquistaram, compartilhe um pouquinho com a gente, um pouco da história de vocês, né? Que eu acho que é interessante para o pessoal entender um pouco como que vocês vieram, como que foi, porque cada um tem a sua particularidade. Eu acho que é muito importante a gente trazer esses casos aqui para vocês acompanharem. E a Manu fez até um slide, hein, gente? Eles são muito organizados. Até, Ingrid, no slide, pode compartilhar aí pra gente que tem ali um pouquinho das nossas histórias aí. E até para o pessoal conhecer um pouquinho mais, né? Gente, muitas pessoas acabam conhecendo pelas redes sociais, né? Mas meu nome é Manuela, sou aqui de Porto Alegre, tenho 28 anos, sou formada em engenharia de produção. Na faculdade eu empreendi, então aquela foto ali do meio, eu vendia polpas de suco congelada, marmitas, enfim. Me formando, até por algumas questões, os meus pais frustrados, eu não queria atuar 100% na área da engenharia, então veio algumas dúvidas, inseguranças. Eu fui para a área comercial, porque eu sempre gostei muito de pessoas, de estar conectadas. Trabalhei com maquininha de cartão na adquirência, me casei, sou casada com o Alex, né? Temos a nossa família ali, sou madrasta desses 2 gêmeos que foram presentes, que vieram junto com o meu relacionamento com ele. Então, tudo que a gente faz é muito pensando também na nossa família, né? E no nosso trabalho. Mas compartilhando assim um pouquinho, pessoal, desde que eu trabalhei assim no ramo comercial, algumas coisas eu me questionava muito, assim, do que eu queria para a minha vida. Enfim, eu, Alex, nós dois, a gente veio desse ramo e a gente sempre trabalhou com muitas metas, né? Então, a gente sabe que a pessoa que trabalha nesse setor, ela tem que entregar suas metas e boa parte do salário vem disso. Então, tu acaba sempre correndo muito no mês em virtude disso. Chega lá, dia 31 de maio, nossa, comemora, entregou as metas, mas dia 1º começa tudo de novo, né? Então, essa corrida constantemente, ela era algo que de um tempo para cá, a gente já estava um pouco cansado de viver nesse ciclo de emoções, né? Porque muitas vezes, quando tu não tá também para entregar tua meta, aquilo lá gera sentimentos e emoções que às vezes não são fáceis, né? Então, quando a gente conheceu o projeto da iGreen, ele casou muito com isso, assim, com algo que a gente buscava, que foi a questão da recorrência, né? Então, trazer uma estabilidade e uma segurança perante ao nosso trabalho e aos nossos esforços. Então, quando a gente começou, foi dia 13 de maio de 2024 que a gente deu o start inicial. Na verdade, o Lucas Antunes conversou conosco um tempo antes. A operação da Conexão Green, ela começou dia 5 de maio, só que a gente estava passando pela pior tragédia aqui do nosso estado naquele momento. O meu aniversário é 6 de maio, então eu lembro muito, porque eu tive que mudar todas as questões naquela época e a gente ficou 100% envolvido, né, nas doações e nas linhas de frente aqui para ajudar. Só que como a gente se envolveu tanto, eu e o Alex, a gente começa também a adoecer mentalmente, né, com aquilo que estava acontecendo, e a gente falou assim, cara, vamos começar o projeto que a gente esperou tanto para começar, que era a iGreen, que a gente estava tão feliz, tão animado quando a gente soube a notícia de que ia começar aqui no Rio Grande do Sul. E ali no dia 13 de maio a gente começou aos poucos
trabalhar, né? Então, a gente começou primeiramente com o nosso círculo social, com os nossos amigos, na nossa própria casa, família. Era um momento também delicado, então era muito difícil, assim, tu ir no comércio e oferecer algo, porque aqui no estado, se a pessoa não tinha sido atingida, ela indiretamente ela com certeza foi e tinha pessoas próximas que foram, né? Porque foi muito grande. E a gente foi indo assim, aos poucos. Só que logo depois, assim, de uns 10 dias, a gente começou a fazer algumas viradas de chave. Porque a gente queria construir na iGreen, né? E a gente percebeu que se a gente ficasse só no nosso círculo social, só com amigos, familiares, os resultados que a gente queria, eles iam demorar muito, muito tempo para chegar, né? Então, a gente foi mudando as estratégias ao longo do tempo. E são algumas que eu vou ficar compartilhando aí com vocês, né, pessoal? Mas mudando esse direcionamento, em 4 meses, eu, Alex, a gente conseguiu atingir ali a graduação de executivo, né? Então, nós fomos lá na convenção em Uberlândia, conhecemos a sede da empresa. Nessa mesma viagem, a gente fez o nosso iGreen Experience. Será que fui eu que caiu ou Manu que caiu? Voltei. Voltou. Vai ter alguma coisa aqui na minha rua. Mas o que eu estava compartilhando, que foi nessa viagem que a gente também fez, né? A primeira viagem pela empresa, então a gente fez o iGreen Experience, conheceu as usinas e tudo mais. Foi muito legal. Foi uma viagem que também deu outras viradas de chave. Então, assim, o nível de gestor, ele é muito importante por causa disso, né? Pela essa experiência de estar aí com vocês, de conhecer todo mundo, a sede, todo esse back-office que a iGreen dá. E nessa foto ali também, né, foi o nosso treinamento lá de Top 1 Conexão. Foi incrível. Foi incrível, de verdade. Para mim, assim, de toda a minha história profissional, foi um dos melhores momentos até então. Eu me senti muito feliz de poder compartilhar o que a gente tinha feito com as pessoas de uma maneira muito sincera, assim, de querer contribuir mesmo com o crescimento de outras pessoas dentro da empresa, né? E aí, depois, né, disso tudo, começamos a traçar nossas novas estratégias. Então, aqui também foi outro marco dentro da iGreen, que eu e o Alex, a gente reorganizou as coisas, pensando o que a gente queria, pensando no diretor, pensando no Caribe, né, para esse ano. Então, a gente fez algumas alterações. E aí, um ano depois, então, um ano do nosso início da iGreen, a gente alcançou ali hoje o nível de diretor. E recebemos ali do lado, né, a mensagem mais esperada, o convite, né, pro resort. Então, eu quis trazer um pouco desse início, contextualizando o pessoal, para vocês conhecerem um pouco, né, de mim. Eu não sei se eu comentei, né, mas o Alex, ele não está aqui presente hoje, porque ele está gripado, ele está um pouco doente. Então, mas ele gostaria muito também de estar compartilhando aqui junto com vocês. Mas hoje eu vim fazer esse papel. E a gente separou juntos. Esse treinamento tem total a parte dele em conjunto, né? Porque a gente desenvolve isso desde o primeiro dia, 100% juntos. Então, é bem dividido mesmo, assim, é um auxiliando o outro. E a gente separou 6 pilares que nesse um ano nos contribuíram para chegar nesses resultados que a gente já alcançou dentro da iGreen. E a ideia é compartilhar aí um pouco com vocês. Espero que agregue aí também. E quero ver cada vez mais gente, né, nesse Caribe, nessas viagens. Ainda tem cruzeiro rolando, né, Ingrid? Então, ainda tem cruzeiro. Não, pessoal que ainda não ganhou o cruzeiro ainda. E com essas campanhas... Verdade, né? A gente está com campanha esse mês de cruzeiro, né?
Não, as campanhas aqui, pessoal, eu e o Alex, a gente colocou, né? Porque a gente sempre foi dos quilowatts. E agora que essa tem campanha dos quilowatts fora de Minas, meu Deus do céu, tem muito dinheiro aí e oportunidade para ter retornos aí para todo mundo, né? Então, auxilia aquela pessoa que também capta bastante clientes, mas também aquela que vai daqui a pouco em poucos clientes, mas com volumes maiores, né? Então, as campanhas elas estão muito boas para isso. Mas sem mais delongas, vou seguir aqui no treinamento. Então, o primeiro pilar que a gente resolveu trazer aqui é algo bem importante que a gente visualiza, mas que sem isso as pessoas elas acabam ficando pelo meio do caminho. Então, parece ser algo simples, mas se tu não tem um sonho claro, um desejo ardente do porquê que tu tá fazendo aquilo, do porquê que tu tá trabalhando, quando vem as primeiras dificuldades, quando vem os primeiros desafios, tu acaba desistindo. Então, eu e ele, a gente sempre teve muito claro do porquê que a gente decidiu trabalhar com a iGreen, o que a gente não queria mais na nossa vida, o que a iGreen ela vai nos proporcionar e o que a gente vai conquistar com esse trabalho. Então, no nosso quarto tem o nosso quadro dos sonhos, tem tudo que a gente almeja e deseja, né, com esse trabalho. Tinha a foto do nosso tão sonhado diretor, que agora já está atualizada, né? Então já estamos com o projeto acionista, né? Em andamento. Mas assim, se eu puder dar uma dica para vocês, a pessoa que está começando ou a pessoa que já está há um tempo assim, tenha sempre clareza dos seus sonhos, tenha sempre clareza do porquê que lá naquele convite de alguém você fez esse investimento nesse negócio. Se era algo que você estava insatisfeito, se foi alguma oportunidade que você viu para construir uma renda maior, conquistar viagens, conquistar daqui a pouco sua casa própria. Enfim, cada pessoa aqui vai ter a sua particularidade, vai ter o seu sonho, mas tem que ter isso muito claro para persistir diante das dificuldades que possam vir, né? Porque quando tu tem isso, tudo se torna muito mais fácil. Tu tem clareza, tu persiste, tu segue. Então, quando uma pessoa ela está se preparando para uma meia maratona, para uma maratona, ela sabe o que ela quer. Ela vai passar por dor na canela, ela vai passar com o tornozelo machucado daqui a pouco, mas ela tem um objetivo muito claro e ela persiste, ela segue. Tem aqueles treinos que são mais difíceis, mas ela vai estar lá todo dia, né, em prol do desejo e do sonho dela. Então, isso aqui é o início, assim, para a pessoa ter uma clareza do porquê que ela está fazendo isso. E junto com isso, eu acho que não tem como tu também persistir em algo que tu não sabe a visão e a grandiosidade do que aquilo pode ser. Então, a gente trouxe também a questão da visão, porque quando a pessoa ela entende todo o cenário nacional no setor energético, as peças elas vão se encaixando no quebra-cabeça. A empresa que a gente tem, o momento que a gente está, tudo que está acontecendo. Então, quando o licenciado ele começa a ter a visão, ele começa a persistir cada vez mais. E se as pessoas que estão começando, elas ainda não têm a visão, é o que os grandes líderes eles falam, peguem a visão emprestada de quem já tem, né? De quem já sabe o que vai acontecer com a iGreen, de quem já estudou o mercado. Então, tem muitos treinamentos muito bons em relação a isso. Tem cara, para mim, é um treinamento que eu já vi mais de 10 vezes, por exemplo, do Felipe Moraes, que ele fala sobre a visão. Sim. Tudo aquilo lá traz muita clareza do porquê que a gente está fazendo a iGreen, né? Então, eu tenho uma dica, assim, também, em relação a isso. Tenham a visão clara do que está acontecendo. A gente sabe que a iGreen de hoje, daqui a 3 anos, vai ser muito melhor. A gente sempre, eu e o Alex, a gente sempre teve muita certeza quando a gente começou a trabalhar aqui com vocês em relação a isso. Então, isso nos ajudou muito nesse 1 ano a seguir trabalhando, porque a gente também passou por dificuldades aqui no nosso estado, a gente sabe, né, questões. Então,
a visão é o que faz tu seguir também até os teus objetivos finais. Então, esse muito foi bom. Um outro ponto que a gente quis trazer aqui. Eu acho que, cara, eu acho que todos os treinamentos alguém fala desses 2 pontos, mas é porque, de fato, são pontos que são muito importantes. Se tu vê todos os grandes líderes batendo, né? Sonho, visão, é porque é isso que eles têm ali muito claro para os resultados deles, né? E agora falando um pouquinho... E não tem isso claro também, né? É complicado, né? Quando não tem. Você não consegue seguir. Você não consegue continuar. Você vai... daí daqui a pouco não tem a visão. Tá, foi só ali 197 que eu paguei no mês, tá tudo bem. E a pessoa, ela não vai seguindo e persistindo. Até porque o valor da nossa licença, ele não é um valor alto, para pensar. Não. É por isso que também muitas pessoas, no final das contas, desistem, porque foi só aquilo ali, não, tudo bem, não tinha tanto um e aí, beleza, ficou por isso. Então, quando tu tem isso claro, cara, eu tô com uma oportunidade gigantesca na minha mão, que a gente tem certeza de que a gente já vem mudando e vai cada vez mais mudar a nossa vida com isso, sabe? E aí a gente persiste. E seguindo um pouco nessa linha, sabendo isso, sabendo a visão, tendo o sonho, eu e o Alex, a gente sempre teve como um outro pilar os números, que é fazer muita quantidade, porque, cara, a gente tem muito definido o que a gente quer, e a quantidade, ela auxilia muito, né, nos teus resultados. Então, esse funil foi até o funil que a gente apresentou no treinamento lá da convenção, mas eu acho que é um funil muito interessante para o pessoal entender, né, o quão forte é o seu sonho para colher os resultados. Então, pensa, eu e o Alex, a gente naquela época tinha o objetivo do Cruzeiro e a gente não parou até conquistar o Cruzeiro. Foram quase 1.000 abordagens para 78 fechamentos. Então, a gente falou com muitas pessoas, mas por quê? Naquela época, primeiro, a nossa taxa de conversão, ela era menor. A gente aqui contabilizou abordagens online, que são abordagens mais frias, então que requer muita quantidade. Mas a gente sempre teve um escopo muito definido em relação, por exemplo, aos clientes. Então, compartilhando um pouquinho, lá naqueles primeiros 4 meses, até o executivo, a gente focou somente em clientes. Nós somos executivos de geração própria, né? Então, a gente fechou ali os 150 mil quilowatts com 78 clientes. Então, a nossa média, ela sempre foi uma média alta. Por quê? Sim. Porque a gente se direcionou para o comércio. A gente criou essa estratégia, a gente percebeu que a gente precisava de contas maiores. E eu acho que cada vez mais tem surgido isso na iGreen, mas a pessoa que começa, ela tende a ficar muito nesse círculo social, amigos, familiares, mas o resultado mesmo do que ela quer, ela vai ter que ir em busca de contas maiores, vai ter que buscar clientes que, de fato, vai trazer uma recorrência mais significativa, né? E a nossa estratégia, ela foi essa, assim, a gente nichou, então, no ramo alimentício, os nossos clientes, primeiro ponto. E segundo ponto, a gente escolheu 2 bairros para trabalhar. Não que a gente não atendesse em outros, mas quando tu fica no mesmo ambiente, assim, atendendo, tu fica muito conhecido ali. Então, a gente começou a fechar muito por indicação e também eu chegava, oi, Ingrid, sabia que eu já atendo o seu Paulo e o seu Fernando aqui do mercado e da padaria do lado? O pessoal da mesma rua, do mesmo bairro, eles se conhecem. Então, isso fez com que a gente começasse um efeito cascata de ir fechando um por um. Então, tem várias ruas aqui de Porto Alegre, que até agora tendo mais licenciado aqui, o pessoal me chama, Manu do céu, vocês foram em tudo. Não, gente, talvez naquela rua sim, porque se a pessoa vai exclusivamente ali, a gente foi de um em um, assim, muito próximo. E isso facilitou muito, porque um outro ponto que eu vou trazer depois é o acompanhamento. E quando o cliente ele pede para tu retornar no estabelecimento, se cada dia da semana tu tá num lugar da cidade, tu fica muito barata tonta, tu não consegue prestar isso com qualidade. E aí aquele cliente daqui a pouco fica esquecido e tu não conseguiu fazer todo o fechamento dele, né?
Então, isso facilitou muito a gente nichar o segmento e nichar lugares específicos nesse nosso início, né, para o nosso executivo ali de geração própria. Eu e o Alex, a gente fez tanto abordagem presencial quanto abordagem online. De fato, a online ela é uma abordagem que requer mais quantidades ainda, porque é normal, sim, uma abordagem mais fria, mas como a gente também já segmentou, quando fechava um cliente online, ele era um potencial cliente bom. Então, eu tive clientes do online de 15 mil quilowatts que a gente fechou. Olha só. Eu nunca vi o cliente presencialmente. Mas eu fechei com ele online. Eu prospectei, ele marcou uma reunião, eu fiz a reunião online mesmo, 10 minutos, né? Porque a nossa explicação, o nosso serviço, ela não tem como. As nossas reuniões, elas não passam de 10 minutos. E o cliente incrível, rápido. E a gente fechou. Isso porque a gente foi atrás de lista de clientes, enfim, tudo foi usando a internet mesmo para essa prospecção. Eu exclusivamente fui a que mais fiz isso porque eu estava querendo sair da venda externa. Eu já vinha do tradicional de venda externa, então eu estava cansada dessa rotina, então eu estava querendo ficar mais em casa. E aí nós tivemos bons resultados com isso também. Então, vale a pena. Mas as pessoas, eu acho engraçado, porque muita gente fala, ai, mas eu tô tentando, não tive tão resultado. Como é que tu fez, Manu? Gente, eu fiz muita quantidade. Eu fui muito atrás, eu não desistia, eu mandava muita mensagem mesmo. Então, é aquela coisa que, qual que é o teu sonho, né? O que vai fazer tu seguir persistindo e fazendo? Então, a minha vontade, assim, um dia era espelhar aqui o nosso WhatsApp para mostrar de fato o quanto que a gente conversou, o quanto de cliente que ainda não nos respondia, que a gente tentava de novo. Então é aquela questão da persistência mesmo. Todo mundo tem as mesmas condições, as mesmas qualidades, as mesmas ferramentas, mas tem que persistir e entender como jogar aquele jogo. E aí, dessa virada, Ingrid, do executivo para o diretor, que foi outra virada, assim, que eu e o Alex a gente teve, foi muito natural também, mas a gente percebeu que a gente ia ter que também trabalhar a questão da equipe e da expansão. Então, depois do nosso executivo lá da convenção, foi quando a gente começou a expandir a nossa equipe. E tudo isso aqui dos números, ele serve muito para a questão da expansão também. Então, sim, os dois, né? Os dois, tanto para o cliente quanto para os licenciados. E a gente até percebeu, assim, em maio, eu e o Alex, a gente teve agora o nosso maio desse ano, a gente fez o triplo de licenciados que a gente vinha fazendo. Olha só. E a gente fez agora uma análise, e eu falei, cara, é a questão dos números, a gente fez mais, a gente fechou mais, ponto. E aí até vem umas análises daquela questão, será que a gente estava dando o nosso melhor antes? A gente falou, cara, agora a gente já viu que a gente pode mais, a gente vai fazer mais, entendeu? Então... bom ter essa métrica, né? Essa métrica é muito bom de tu ter a humildade de olhar para o que tu tá fazendo. Será que eu tô dando o meu melhor? Onde é que eu posso ajustar? Então, a gente, agora, todo início de mês, a gente gosta de olhar o que a gente fez no mês passado, o que deu certo, o que não deu, e entender quais foram as estratégias que foram boas ou não, né? E na questão da expansão, né, eu acho que vem muito dessa questão, lista de nome, convite, apresentação, mas uma coisa que tem sido crucial, que a gente está vendo, assim, a gente entrou numa maratona de 90 dias. E, cara, só o nosso resultado de maio já diz tudo sobre essa maratona, né? Então, se eu puder dar uma dica... façam uma maratona. Todos os grandes líderes, eles participam dessas maratonas de 90 dias, que são maratonas focadas na tua melhor performance para entregar os resultados. Porque é diferente tu mostrar 60 planos em um ano do que tu mostrar 60 planos em 90 dias daqui a pouco. Tu vai ficando melhor, tua taxa de conversão, tua energia, ela vai... O licenciado que está te ouvindo, ele vai captando e a tua taxa de conversão, ela acaba sendo muito mais efetiva e mais rápida. Então, a gente começou dia 9 de maio, nós já estamos colhendo bastante resultado. Inclusive, eu e o Alex, o pessoal, ele tinha estipulado metas, né, para maratona,
e a gente já mudou a nossa meta, porque eu falei, senão vai ficar muito fácil. Então, vamos já refazer a meta, vamos subir a régua, a gente pode mais, o que nós vamos entregar? Então, a próxima meta é a meta da moto, né? Então, a gente está trabalhando bastante para isso. Tinha o do Caribe até mês passado e agora é essa. Então, é a da moto. Vamos estar andando nessa moto elétrica por aí. E então, se eu puder dar uma dica em relação a isso, né? Os números, eles são muito importantes e façam quantidade que o resultado ele vai vir. Se vocês olham alguém que está tendo um resultado maior, provavelmente é porque essa pessoa também está fazendo mais quantidade que você. Então, isso a gente percebeu e a gente tem feito cada vez mais e também está colhendo os resultados. E voltando também agora à questão do cliente, né? Como é que a gente fazia as nossas abordagens? Vou dar uma dica, assim, porque hoje eu e o Alex, para vocês terem uma ideia, pessoal, a gente não prospecta mais clientes. O nosso foco, desde depois do início do ano, ele é 100% na expansão. Era a visão do diretor, a gente sabia que a gente precisava crescer a nossa equipe. Mas a gente tem muito conhecimento sobre clientes e a gente ainda fecha clientes até hoje, porque vem muita indicação e vem muito cliente que estava há muito tempo em negociação. Então, mês passado, para terem uma ideia, a gente fechou um cliente que a gente estava desde setembro conversando. Então, acaba fluindo, né? Mas falando da abordagem, tanto na presencial quanto na online, a gente costuma falar as mesmas coisas. Claro que, né, no online eu mando um textinho ali, espero as pessoas responderem as interessadas, e no presencial ele é um pouco diferente. Mas normalmente, falando do presencial, quando a gente chega no estabelecimento, a gente sempre busca já falar com o responsável, né? Se tu não sabe, a gente pergunta, tem alguém que cuida da parte administrativa, algum responsável do estabelecimento para conversar. Uma dica que a gente sempre dá, assim, é uma questão do crachá. Então, a gente leva no bolso, mas a gente não chega com o crachá no pescoço, né? Pela experiência que a gente tem de venda externa, de saber que, às vezes, os responsáveis, eles são muito assediados por vendedores, e, às vezes, eles veem alguém assim, eles se retraem ou fogem, ou fala, já cutuca algum funcionário, atende lá esse cara, e ele não dá tanta abertura. Então, se tu chega um pouco mais neutro, bem apresentado, bem vestido, ele vai acabar te atendendo. Tu chega, daí normalmente eu dou a mão, me apresento, falo, prazer, Manuela, eu trabalho hoje para uma empresa dos Postos BR, no ramo de energia, e a gente está conseguindo uma redução no custo da energia de maneira gratuita. Não sei se o senhor já ouviu falar algo sobre isso, se tem algo semelhante. E aí a gente espera para ver, né? Normalmente a gente fala dos postos BR para já gerar credibilidade de primeiro momento para o cliente, né? E aí ele comenta se ele já tem o serviço, já ouviu falar, se ele nunca ouviu falar, ou tem painel solar, enfim. E aí, nesse momento, a gente espera para saber. E eu costumo explicar o serviço depois, né? Como é que a gente explica? A gente fala, olha, a nossa empresa, ela tem as fazendas solares, nas quais a gente gera energia e injeta na rede da CE. Eu falo da distribuidora, mas eu gosto de falar o nome da distribuidora, porque tudo que vocês conseguirem facilitar para o entendimento do cliente é melhor. Usar termos muito difíceis, às vezes, é só para o cliente criar um nó na cabeça dele. Então, eu uso, a gente injeta na rede da CE, a CE distribui até aqui o seu estabelecimento, e você vai começar a receber o boleto da CE com consumo pago por nós, pela iGreen. E aí, a gente explicava questões dos dois boletos, como é que funcionava. Então, você vai receber o consumo pago pela iGreen, que você vai ter que continuar pagando lá os impostos, iluminação pública, taxa mínima, e depois a gente gera um boleto cobrando essa energia, e é nesse boleto que a gente vai conseguir aplicar um desconto para o senhor, e você vai pagar energia mais barata do que pagaria se não tivesse esse nosso serviço. Agora, com o boleto único, essa explicação ela fica um pouco diferente, mas a ideia ela é praticamente a mesma, né? E aí, eu tento já
a gente percebeu que as dúvidas, as inseguranças, elas são sempre as mesmas, né, pessoal? Nessa hora, algum cliente, às vezes, ele já pergunta alguma coisa, mas a gente tenta já ir falando algumas informações para deixar ele seguro. E uma coisa, assim, é sempre um olhar bem atento para o cliente olhar, né, no fundo do olho dele, explicando com segurança aquilo que você está falando para ele. Muito importante. Para ele ter, de fato, a segurança. Confiar, né? Confiar, exato. Então, eu sempre gosto de falar muito claro para ele, assim. E aí eu já falo, ó, não tem nenhum custo, não tem nenhuma mensalidade, não tem risco de você ficar sem luz. Explico o fluxo, né, para que ele não precisa se preocupar em relação a isso, que essa é uma das maiores inseguranças do cliente, né, quando ele vai trocar, se a luz vai ficar fraca, se... enfim, a gente tenta trazer isso. A gente traz as referências de clientes que já estão tendo nosso serviço, mostro alguns boletos, às vezes, no telefone. Tá vendo aqui tem um boleto ali eu tô no mercado que gasta mais ou menos 5, 4 mil reais. Aí tem um boleto ali de um cliente que é mais ou menos esse valor, eu mostro, tá vendo esse fulano aqui? Ele pagava que nem você, ele foi nosso cliente, olha quanto que ele tá pagando. Então, quando eu mostro isso, eles, tá, entendi o desconto. E aí, assim, a gente vai já contornando as objeções na hora, né? O que a gente percebeu, tá? Lá no início, quando a gente começou, a grande maioria das pessoas nunca tinha escutado falar. Hoje, a cada 10, assim, 8 ou 7 nunca ouviram falar. Já tem algumas pessoas que já ouviram falar, então também é um outro momento. Mas, em ambas as situações, o cliente que sempre que foi o mais fácil de fechar foi o cliente que alguém já tinha ido lá, já tinha apresentado a ideia do desconto, mas ninguém nunca voltou lá. Olha só. E aí... A importância de acompanhar, né? Exato. E aí o cliente, ele ficava ainda com alguma dúvida, não tinha fechado nem nada. Sim. Quando eu chegava lá, eu explicava, agora eu entendi, não, vou fazer. E fiz os cadastros na hora dessa maneira. Então, com esse perfil de cliente, sempre foi o perfil mais fácil de fechamento. Tem aqueles outros que, de fato, que foi também lá no nosso início, a grande maioria, que ele pedia para falar com algum sócio, com financeiro e tudo mais. Ele pedia algum material para saber como é que funcionava e a gente mandava. E aí a gente ia para essa fase do acompanhamento, né? Então, a gente fazia muito isso em virtude de ter esse tempo assim até o fechamento. E a gente percebeu que aqui foi a chave do sucesso para a gente ter fechado os clientes que a gente fechou lá no início. Foi o acompanhamento. Porque... Exato. Não adianta. E a grande maioria das pessoas peca muito nisso, porque vai casar vários pontos que a gente vai trazer. Mas se tu faz muito números, se tu faz muita quantidade, e se tu não depois... Eu vou trazer a questão da organização, mas se não é depois organizado, tu não consegue prestar um acompanhamento. Porque tu vai esquecer das pessoas que tu falou ao longo do dia. Porque energia, todo mundo é um potencial cliente. E eu, Alex, a gente sempre priorizou muito isso. Então, cara, se o cliente falava, volta aqui quinta-feira, a gente voltava lá quinta-feira para falar com ele. Então, a gente era comprometido com o que ele tinha pedido. Me chama na quinta, chamava na quinta. E aí, ia organizando isso e fazendo esse acompanhamento. Teve clientes que fecharam mais rápidos, mas tem clientes tipo esse que eu comentei antes, que de setembro fechou agora, em maio. Demora, né? Principalmente os maiores, né? Então, esse cliente que a gente fechou, uma conta dele era 25 mil quilowatts. Ele fechou 6 unidades consumidoras conosco, né? Essa que eu comentei, ela era maior, mas valeu a pena o acompanhamento. Valeu muito a pena. Muito a pena. Então, e se eu pegar o meu WhatsApp aqui com ele e abro, de setembro a maio, deve ter mais de 10 vezes que eu mandei mensagem e ele nem me respondeu. Algumas vezes ele respondia e ficava um tempo e não respondia. E eu ia lá. Oi, fulano. Conseguimos ver essas questões das contas? Oi, fulano. E fui. Até que chegou um dia e ele falou assim, vou te mandar as contas. Aí tá.
Aí até mandar as contas mais 2 semanas. E eu, oi, fulano, me manda as contas. Oi, fulano, manda as contas. Mandou as contas, fizemos análise. Até depois que ele falou, não, então vamos dar andamento. E esse é engraçado, porque esse cliente também nunca via ele presencial. A gente foi no estabelecimento, falou com o gerente dele, só que como a gente falou tantas vezes, foi tantas vezes lá, o gerente dele acho que ficou até com pena da gente, eu não sei, ele passou o contato do responsável, porque normalmente é mais difícil deles passarem. E ele passou, e eu comecei a seguir essa negociação com esse responsável via WhatsApp mesmo. Então, eu nunca me encontrei com ele presencialmente. Depois que ele quis dar andamento, ele me ligou para tirar dúvidas e tudo mais, mas ele já estava mais a par do serviço. E ele mesmo, ele me falou, eu quero, Manuela, fazer com a empresa de vocês, porque foi a empresa que mais me passou segurança. Então, ele acabou fechando conosco em virtude disso. E foi um baita cliente, assim, que eu e o Alex tivemos aí no acompanhamento, dentre várias histórias de vários outros, assim, tem... Se eu pego aqui... Então, se eu posso dar uma dica, assim, cara, faça um acompanhamento dos seus clientes, porque senão os esforços, eles são em vão, vai outro licenciado lá, fecha o seu cliente, e tu fica nessa questão, né? Então, esse aqui é uma chave principal. E aí, Ingrid, vem muito essa questão que eu, como uma boa engenheira, sempre falei para o Alex, para a gente ter as questões organizadas, mas eu dou dica, né? Tem um vídeo nosso ali que a gente usa o Trello como uma organização, e foi algo que nos facilitou muito, pessoal, muito mesmo, porque é aquilo que eu comentei, a gente fez muita quantidade, muitos números, se não tem acompanhamento e organização, aquilo lá começa a se perder e tu vai esquecer. A gente mesmo não estava passível quando vê esses tempos, um cliente, a gente, meu Deus, não estava lá no Trello e a gente retomou o contato com ele. Então, é muita gente, a gente está falando de energia, todo mundo é um possível cliente. Então, se tu não tem uma organização clara, tu acaba te perdendo. E essa mesma dinâmica aqui a gente usa para os licenciados. Então, a gente tem um funil de venda de licenciado também, pensando na expansão da equipe, né? Então, é muito legal. Ele facilita muito a gente dentro do Trello. Consegue botar as informações, login, senha, e-mail, telefone. Esses tempos, quando alguém... a gente precisa de um documento lá de um cliente mais antigo que enfim, a empresa acabou precisando. Cara, a gente mandou em 1 minuto. Tava lá buscando o Trello. Pô, tá ali, tá fácil. Tá facinho. Então, isso aqui facilita muito, né? E tem nos ajudado muito. A gente passa muito para os nossos licenciados. Tem um vídeo meu no YouTube ensinando, porque é uma ferramenta que ela é gratuita. Tu pode usar no computador, no telefone. Simples, às vezes tem gente que já me mandou, Manuela, mas não é gratuito. Não, gente, ele é, só que ele vai querer ficar te vendendo a versão paga, mas ele é gratuito sim, tá? Então pode usar a versão básica mesmo, que ela vai conseguir. Que já funciona super bem, né? Funciona super bem. Essa gestão, ela vem muito dessa visão, né? Cara, esse aqui é o teu negócio próprio, né? Então tem as coisas organizadas, né? Eu sempre cuidei muito disso e nos facilitou muito, assim. E eu acho que esses pontos que eu trouxe foram muito a nossa chave do nosso sucesso. Tem muita dedicação, teve muito esforço. Eu, Alex, a gente também sempre trabalhou nossa mentalidade, então, de ter clareza das coisas. Mas a gente escolheu esses 6 pilares para trazer aqui hoje, porque foram os pilares base, né? Sem eles, sim, com certeza, a gente não teria chego nesse resultado. A gente trabalha muito nossos sonhos, a visão, os nossos números, acompanhamento e organização. Porque todos esses, eles servem tanto para o ramo de clientes como para o ramo de licenciados. Então, tudo que a gente fez lá no início para ser executivo e em captação de clientes, a gente está fazendo agora com os licenciados e está expandindo a nossa equipe. Então, a gente faz números, a gente faz acompanhamento, a gente tem isso organizado dos licenciados para colher os resultados. Então, essa nossa receita, ela serve para esses 2 bolos, né? Para essas duas ferramentas de crescimento da iGreen. Mas, finalizando, assim, falando também para a pessoa que está querendo ir para o Caribe ano que vem, né? Com essa live aqui, pensando nisso, né? No tão sonhado diretor, pense também bastante na questão da expansão da sua equipe, porque, de fato,
para você chegar lá, você vai ter que expandir, você vai ter que liderar, nada melhor do que liderar pelo exemplo, então seja um ótimo líder, né? E vá fazendo a expansão, tem milhares de pessoas buscando oportunidades todos os dias aí, querendo algo a mais, e a iGreen, ela é uma ótima ferramenta, né? A gente tem licenciados de todos os perfis, então desde aposentados, sim, o cara que é autônomo, o cara que é CLT, empresário. Cada vez mais eu vejo no grupo ali, né, da liderança, licenciados fora do país, então pessoas fazendo trabalho online, né? A gente, a gente também já está com a equipe lá em Portugal, então, cara, que legal. Nossa ferramenta, nosso negócio, ele serve para muita gente, né? E o nosso papel é poder levar isso para as pessoas, aqueles que quiserem abraçar a ideia da empresa, a ideia do projeto, com certeza vai colher frutos. E para o Caribe, eu acho que é isso, assim, tenha essa clareza, plante, que os momentos da colheita eles vêm, para as pessoas que são persistentes, para as pessoas que seguem. Não, quando tem algum momento difícil também, né? Não guarde só para si, fale com as outras pessoas, porque eu acho que muita gente fica, não, isso acontece só comigo, mas não é, acontece com todo mundo. As dificuldades, elas são as mesmas, né? Então, vai te fazer seguir ali no caminho, é ter clareza disso. Vai se conectando nos sistemas aí de treinamento. Com certeza aí a Ingrid agora para as próximas semanas vai trazer outros convidados também. Muita galera trazendo as suas experiências que tem para contribuir, né? E a gente contribui muito no nosso canal de YouTube, né, gente? E nas nossas redes sociais. Então, fico aqui o @ para quem ainda não nos segue ou não se inscreveu no nosso canal. É uma forma ali de nos ajudar também a seguir fazendo vídeos e conteúdos. Mas eu acho que era isso assim, que eu tinha para trazer hoje. Espero ter contribuído também para vocês nesse novo início de mês, né? E visando novos resultados aí. Muito obrigada, Manu, assim, incrível. Acho que você tem uma didática, uma oratória muito boa. Muito obrigada por ter compartilhado. Eu acho que foi muito diferente de tudo que a gente já viu aqui. Eu gosto sempre de trazer licenciado por causa disso. Cada um tem a sua forma de trazer um pouco da sua experiência. Óbvio, né, que tem coisas ali que são básicas e que fazem parte mesmo ali. É igual um outro licenciado falou, fazer lista, por exemplo, é uma coisa básica, uma coisa normal, do dia a dia mesmo. Então, muito obrigada mesmo. Eu tenho certeza que foi muito bom. Ajudou muitas pessoas. Sigam ele, viu, gente? Que eu sigo e é incrível realmente os conteúdos. Parabéns, viu, pela conquista aí do Caribe, para você, pro Alex. Tenho certeza que é só o começo, agora é Dubai, hein? É isso aí, isso aí. Ano que vem vamos estar lá. Ano que vem vai estar em Dubai. Muito obrigada e quero ver todo mundo aqui no chat me contando. Vocês querem ir para o Caribe? Me conta aí quem que vai, quem que ainda não foi, mas vai ano que vem. E muito obrigada a todo mundo que participou, que mandou suas mensagens, que viu esse treinamento incrível. Ele vai ficar gravado, então se você quiser ver e rever quantas vezes você quiser, vai estar disponível. E muito obrigada, viu, Manu? Pelo ter aceitado o convite, viu? Boa noite, pessoal. Boa noite, tenha uma ótima noite aí, um ótimo